Fala, meus queridos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a RS Concursos, comigo, professor Luiz Eduardo, mas a galera me chama mesmo de Luiz Dudu. Professor Luiz Dudu, seu professor de Conhecimentos Históricos e Geográficos do Estado de Goiás. Então olha só, pessoal, hoje nós vamos fazer um apanhado geral sobre História de Goiás. Para você que nunca estudou História de Goiás ou para você que já estuda há algum tempo, essa live ela é indispensável para a sua aprovação. Então nós vamos trabalhar os principais aspectos, as principais características e os principais períodos da história de Goiás. Tudo bem? Então vem comigo, porque hoje eu tenho muita dica boa, importante e algumas questões para você que vai alavancar a sua preparação. Você que está estudando aí PM Goiás, PC Goiás e assim sucessivamente, vem comigo que hoje promete. Vamos lá então? Vamos partir? Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos sobre História de Goiás, História de Goiás é um conteúdo indispensável e obrigatório para todos os concursos dentro do estado de Goiás. Então é uma disciplina que, se você vai estudar para os bombeiros do estado de Goiás, Seniágua, Polícia Civil, Polícia Militar, qualquer outro tipo de cargo dentro do estado de Goiás, você tem que estar por dentro. Obviamente você tem que estar por dentro, ok? Então você não pode ficar de fora do que eu vou passar para você aqui hoje. Então primeiro eu vou passar aqui para você algumas dicas importantes. Então vamos lá. Quais são os conteúdos mais importantes que caem para a história do Goiás? Quais são os mais importantes, os principais que você tem que levar para a prova? Professor, eu tenho que estudar tudo? Eu tenho que estudar tudo? Não tem que estudar tudo, porque nem tudo cai na prova. E é por isso que a gente faz esse direcionamento para você. É para isso que você estuda aqui na RS, para que a gente direcione de forma objetiva os conteúdos que mais aparecem e os conteúdos que vão levar você para a sua aprovação. Então olha só, conteúdos importantes para a sua prova. Primeiro, quais foram os principais povos indígenas do território goiano? Aí aqui cai, tá? Avacanoeiros, Chavantes, a gente vai ver daqui a pouco. Qual o papel de Bartolomeu Bueno da Silva na ocupação de Goiás? Cai demais, porque nós temos Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, primeiro bandeirante a chegar no território goiano e a explorar o território goiano no final do século XVII. Já no século XVIII, entre 1720 e 1725, nós temos o seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva, filho, que é quem descobre o ouro no estado de Goiás e se inicia o ciclo do ouro. Esse cara, ele não é importante não. Ele é importantíssimo para a sua prova, ok? Como foi o ciclo do ouro em Goiás e qual a sua importância? Então não preciso dizer para você que, obviamente, o ciclo do ouro ele é extremamente importante, extremamente relevante dentro do conteúdo de história do Goiás. Ciclo do ouro que começa ali em 1725, mas já em 1760 já começa a haver o declínio, começa a haver certa queda, e aí o Estado vai transicionar para um outro modelo de economia, um outro estilo de economia. Porque a capital foi transferida para Goiânia. Aqui nós estamos falando já no período da Segunda República, era varguista. Pedro Ludovico Teixeira é o nome do homem. É o nome do homem que você vai ter que levar para a sua prova, porque é ele que lança a pedra fundamental no dia 24 de outubro de 1933, que inclusive essa data é feriado no estado de Goiás. Quais foram os impactos da construção de Brasília para Goiás? E aí teve impacto?
não teve impacto? Claro que teve, porque o Distrito Federal está no território goiano. Quais são os principais setores da economia do estado de Goiás? Isso aqui você vai ter que levar para a sua prova, ok? Hudson, serve sim, concurso de Caldas Novas, qualquer concurso dentro do estado de Goiás, essa disciplina aqui, ela é fundamental e importante para a sua aprovação. Então vamos lá? História de Goiás. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a história de Goiás. Talvez um pouco que você ouviu, para quem estuda, estudantes de ensino médio, ensino fundamental, aqui do estado de Goiás, ouvem uma coisa ou outra sobre a história de Goiás, mas de modo geral a história de Goiás é muito desconhecida. É muito desconhecida. Então, eu vou clarificar para você aqui quais são os principais pontos da história de Goiás. Então a história de Goiás, ela é marcada por inúmeros processos de ocupação, exploração, regionalização, questões econômicas, reorganizações territoriais e também o quê? Disputas políticas que influenciaram não apenas a capitania de Goiás e posteriormente o estado de Goiás, mas todo o quê? Todo o centro-oeste. Então, os primeiros povos a chegarem aqui no estado de Goiás serão os bandeirantes paulistas. Eles serão responsáveis pelo descobrimento do ouro e o início do ciclo do ouro no estado de Goiás, no início do século XVIII. A mudança da capital de Vila Boa primeiro chamado de Arraial Santana, depois Vila Boa, depois Cidade de Goiás, ou como é mais conhecida por alguns de forma popular, Goiás Velho, para Goiânia em 1942. Até a construção de Brasília, Goiás viveu transformações profundas em sua economia, em sua sociedade e em sua cultura. Por isso é importante estudarmos a história de Goiás, porque para concursos aqui no estado é indispensável, é extremamente importante. Quem são os primeiros povos e habitantes do estado de Goiás? Do território goiano. Aqui nós vamos dar destaque aos povos nativos. Povos nativos são os povos indígenas do tronco Magrogê. São esses povos aqui: Acroás, Chavantes, Javaés e Carajás, ok? Esses são os povos indígenas que vão habitar o estado de Goiás durante o período que nós chamamos de período colonial. Como é dividida, professor, a história do Brasil? A história do Brasil é dividida em período colonial, imperial, Primeira República, Segunda República e dias atuais, que é chamado de período contemporâneo. Essa é a divisão da história do Brasil. Período colonial de 1500 até 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Aí nós temos um lapso temporal que depois eu explico para vocês. De 1808 a 1821, nós temos a família real portuguesa aqui no Brasil. Dom João VI, influenciado e com medo de Napoleão Bonaparte, sai de Portugal, escoltado pela coroa britânica, e chega ao Brasil. E aí nós temos o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Dá-se início ao período joanino, abertura dos portos, criação do Banco do Brasil, Biblioteca Real, escolas militares e assim sucessivamente. Depois, 1821, Dom João volta para Portugal, forçado pela nobreza portuguesa. Quem fica aqui? Dom Pedro I. E aí, em 1822, 7 de setembro de 1822, vem a proclamação da República. O grito do Ipiranga. O pagamento da indenização de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, que foram emprestados pela Inglaterra. E nós temos a primeira dívida externa do Brasil. Novidade, né? Grande novidade. E aí nós temos o início do primeiro reinado, Constituição de 1824, criação do poder moderador, Noite das Garrafadas e abdicação do trono de Pedro I. Depois o período regencial, depois
o período do segundo reinado, Dom Pedro II, até a proclamação da República. Esse é o período imperial. Já a Primeira República inicia-se já com a segunda Constituição de 1891, e aí nós temos Marechal Deodoro da Fonseca, Nilo Peçanha, Floriano Peixoto, dentre outros presidentes do Brasil que serão importantes para esse primeiro período da República, dividido em República da Espada, República Oligárquica, e a Segunda República inicia-se em 1930, já com Getúlio Vargas, e vai até 1964, e depois disso nós temos Brasil contemporâneo, ok? Essa é de forma ligeira, a linha do tempo da história do Brasil. Para você entender, nós vamos passar por todos esses períodos aqui, ó, todos, dentro da história do Goiás. Todos esses períodos aqui nós vamos passar e ver as principais características, ok? Então esses povos, os Acroês, os Javantes, os Javaés e os Carajás, os Acroás, Chavantes, Javaés e Carajás, viviam do quê? Da caça, da pesca, da coleta e da agricultura de subsistência. E vão sofrer, obviamente, com deslocamentos e violências que serão impostos pela metrópole portuguesa, ok? Então, primeiros povos a habitar o estado de Goiás: Acroás, Chavantes, Javaés e Carajás. Vamos ver como isso é cobrado na prova? Vamos lá? Então, olha só. IFG, Técnico Administrativo, ano de 2018. Os primeiros habitantes do território goiano eram diversos povos indígenas, ou pode aparecer também na sua prova, povos nativos. Entre eles destacam-se, letra A, Carajás, Chavantes, Caipós e Tupinambás. Esses dois últimos aqui, deixa a alternativa A errada. B, Guaranis, Tupis, Bororós e Aimorés, também errado. Letra C, olha só, você já sabe, Carajás, Chavantes, Caipó e Avacanoeiros, tá? Avacanoeiros também era uma tribo que estava presente também no estado de Goiás, ok? Então, nossa alternativa correta, questão de número 1, letra C, e letra D também está errada, Tupis e Guajajaras também está errado, tudo bem? Então, povos a habitar o estado de Goiás, primeiramente, Acroás, Chavantes, Javaés, Carajás, e aí também Avacanoeiros. Avacanoeiros também entra nessa lista, ok? Então, vamos lá? Aí nós estamos já dentro do que nós chamamos de período colonial. Período colonial. Esse período colonial ele vai de 1500 até 1808. Período colonial. Tudo bem? No caso de Goiás, referente à história de Goiás, as ocupações acontecerão a partir de um fenômeno que nós chamamos de bandeirismo. Bandeirismo. O estado de Goiás vai ser descoberto pelos bandeirantes paulistas. Bandeirantes paulistas que eram exploradores. Eles buscavam encontrar novos territórios que tivessem ouro, prata, cobre e também mão de obra indígena. Eles também capturavam e escravizavam indígenas. Então, o bandeirismo foi um movimento que buscava expandir o território da metrópole, que até então estava localizado dentro daquilo que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, que estava lá no litoral e nós temos todas as capitanias hereditárias, correto? O bandeirismo vai dizer o seguinte: não, a gente precisa explorar, galera, não dá pra ficar só no litoral, né? Não dá pra ficar só aqui, a gente precisa conhecer mais, tem muita coisa aí pra dentro, deve ter muito ouro aí pra dentro, e Goiás vai ser influenciada pelo início da mineração em Minas Gerais. Com isso, vêm os bandeirantes paulistas e descobrem o estado de Goiás. Na pessoa desse rapazinho aqui,
Bartolomeu Bueno da Silva, ou mais conhecido como Anhanguera, ok? E eu vou te passar um mnemônico para você não errar. Por quê? Porque nós temos dois Bartolomeus aqui. Nós temos o Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, que foi o primeiro bandeirante a chegar no estado de Goiás. E nós temos Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que foi quem veio após o Anhanguera e descobriu as primeiras jazidas de ouro no Rio Vermelho. Até então, o arraial fundado depois, posteriormente, o arraial de Santana, que viria a ser Vila Boa ou cidade de Goiás, ok? Então o início da ocupação se dá com os bandeirantes. Aí eu tenho uma dica para você. Se aparecer na sua prova, que primeiramente, quando Goiás foi descoberto, o território goiano era ligado a qual capitania brasileira? Qual capitania o território de Goiás era ligado? Algumas provas podem dizer que era São Paulo. São Paulo, ok? Mas a capitania de São Paulo também era chamada de capitania de São Vicente. Se aparecer na sua prova, a capitania de São Vicente, capitania que primeiramente o estado de Goiás era ligado, aí você, poxa, capitania de São Vicente, que capitania é essa, cara? Ó aqui meu bebê, ó aqui meu bebê. Capitania de São Paulo. São Vicente, São Paulo, São Paulo, São Vicente, São Vicente, São Paulo, São Paulo, São Vicente, meu amigo. Então é para você não errar nessa prova. É para você não errar e garantir a sua farda, meu neném. Vamos lá? Objetivo. Qual era o objetivo dos bandeirantes paulistas que vinham da capitania de São Vicente? Encontrar ouro. Mas também o quê? Escravizar os indígenas. Esse era o principal objetivo do bandeirismo paulista, tá? Destaque para quem? O primeiro a chegar no território goiano, Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, ok? E o surgimento dos primeiros arraiais mineradores. O ouro vai ser encontrado, as primeiras jazidas de ouro no estado de Goiás serão encontradas às margens do Rio Vermelho, e aí posteriormente o local vai ser apelidado de Arraial de Santana. Posteriormente Vila Boa, que viria a ser a capital da capitania do estado de Goiás, ok? Segunda questão, vamos lá para você ver como é que cai em prova. UEG, Técnico Universitário 2006. A colonização do território goiano foi intensificada com a atuação de quem? Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido como Anhanguera. Foi responsável pela sobre a sua importância histórica. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Foi responsável pela fundação da cidade de Anápolis. Anápolis nem sonhava em existir. Letra A errada. B. Descobriu jazidas de diamante na região de Tocantins. Aí não, né, meu bebê? Aí não. Foi na região do Rio Vermelho, Arraial de Santana, atual cidade de Goiás. Letra C. Liderou bandeiras que penetraram o interior em busca de ouro indígenas. Letra C, meu bebê. Letra C, meu chuchu. Esse é o material. Olha que coisa linda. Vem comigo. Liderou bandeiras. Da onde? Vindos da capitania de São Vicente, capitania de São Paulo. Penetraram o interior em busca de quê? Em busca de ouro. Show de bola. Mas também de quê? De mão de obra escrava indígena. Então, letra C é o nosso gabarito. D. Organizou a construção de Goiânia? Ah, meu bebê, tá errado, né? Construção de Goiânia, 1933, com o lançamento da pedra fundamental. E quem organizou a construção de Goiânia? Pedro Ludovico Teixeira, governador, nomeado por Getúlio Vargas. Nós já vamos chegar lá, ok? Então, questão de número 2, letra C. Vamos caminhar? Vamos caminhar. Ciclo do ouro no estado de Goiás. A descoberta do ouro vai acontecer aproximadamente em 1720. Mas, segundo o historiador Luiz Palacin,
que é uma das maiores autoridades referente ao estudo histórico sobre Goiás, em 1725, com Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Professor, eu confundo demais, cara. Eu confundo demais o nome desses dois caras aí. Tem como me passar um macete pra eu não confundir mais o nome desses dois caras? Se liga aqui nesse macete que eu vou te passar, ó. Se liga aqui, ó. Vem comigo. Vou te passar um mnemônico que você nunca mais vai esquecer. Nós temos dois Bartolomeus. O primeiro deles é o BBSA. BBSA. O segundo é o BBSF. BBSF. Ué, professor, tá ficando doidão? Que loucura é essa? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar pra você aqui, ó. Bartolomeu Bueno da Silva o Anhanguera. Esse aqui foi quem descobriu o território de Goiás, ok? Esse descobriu o território de Goiás. Quem descobriu o ouro em Goiás e deu início ao ciclo do ouro em Goiás? Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Esse aqui descobre ouro. Vou destacar aqui, ó. Vou destacar aqui. Esse aqui descobre ouro. E esse aqui descobre o quê? Descobre Goiás. Descobre Goiás, ok? Então olha só. Pega esse mnemônico aí, meu chuchu. Olha lá. BBSA, Bartolomeu Bueno da Silva o Anhanguera. E ele descobre o quê? Descobre Goiás. Depois, BBSF, Bartolomeu Bueno da Silva Filho. E ele descobre o quê? Ele descobre ouro, ok? Então vamos lá de novo. BBSA, Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera. Descobre Goiás. BBS Filho, Bartolomeu Bueno da Silva Filho descobre ouro. E inicia-se o ciclo do ouro em Goiás. Leve isso aqui para sua prova, viu? Leve isso aqui para sua prova para você não confundir os dois aí. Um é o pai, outro é o filho. O Anhanguera é o pai, e o com F e o BBS, e o BBSF é o filho, obviamente, né? Então o ciclo do ouro em Goiás se inicia em 1725, tá? Em 1725. Então olha só, Fundação de Vila Boa de Goiás, Fundação de Vila Boa de Goiás, vai acontecer em 1727, local onde foi encontrado as primeiras jazidas de ouro. Goiás, com o início do ciclo do ouro, a ocupação começa a acontecer. E aí, meu querido, vem aquele boom habitacional em Goiás. Inúmeros arraiais começam a ser criados. Inúmeras jazidas de ouro passam a ser descobertas. E aí, Goiás vira o quê? Vira uma capitania. Em 1748. Esse é o momento que Goiás se separa da capitania de São Vicente, que é a capitania de São Paulo. Aí nós vamos ter o desenvolvimento de uma sociedade mineradora e escrava. Nós vamos ter a nobreza mineradora, nós vamos ter a alta elite mineradora, aqueles que vão, de alguma forma, escravizar pessoas, de alguma forma não, eles vão escravizar pessoas e vão jogar essas pessoas para fazer o processo de mineração, para realizar o processo de mineração. E aí nós temos o surgimento de uma elite mineradora no estado de Goiás. De um outro lado, nós temos quem? Nós temos os escravos, aqueles que serão explorados, os negros africanos serão explorados para esse tipo de serviço. Surge a sociedade mineradora
escravocrata em Goiás. Mas ainda no século XVIII, mais especificamente, 1760, inicia-se o declínio da mineração no estado. Durante boa parte do século XVIII, a principal forma de economia do estado de Goiás era o quê? Era a mineração, era a busca pelo ouro. A partir de 1760, as jazidas não produzem mais, não se acha mais ouro em Goiás. E agora? Como fica a sociedade mineradora? E agora? Como é que fica o povo goiano diante disso? Diz aí pra mim. Vamos ter que dar um jeito, meu bebê. Porque de fome nós não pode morrer. Então, vai acontecer o quê? Goiás vai passar por uma transição do seu modelo econômico. Ele vai deixar de ser uma capitania mineradora e vai passar a ser uma capitania agropecuarista. Uma economia agropecuarista, ok? Ok? Então vamos lá, questão 3. Questão 3, olha só. Prefeitura de Goiânia, cargo de professor, 2022. O ciclo do ouro em Goiás, iniciado no século XVIII, teve grande impacto no desenvolvimento regional. Assinale a alternativa o quê? Correta. Qual é a alternativa correta aí? Vamos lá? A mineração era totalmente mecanizada e feita por colonos livres. Letra A, questão 3. Certo ou errada? Feita por colonos livres? Letra A, erradíssima. Letra B. A economia goiana se manteve centrada, olha só, no ouro até o século XX. Errado, gente. Aqui, ó, o ouro já começa a cair a partir de 1760. Século XX, a gente já está no período da transferência da capital de Goiás Velho para Goiânia, ok? Letra C, letra B, errada. Letra C, a mineração não influenciou a organização social da região. Erradíssimo. O boom habitacional que vai acontecer em Goiás acontece a partir da mineração. E aqui vai um dado muito importante para você. Goiás, e isso vai se tornar mais acentuado no período do Império. Goiás era uma capitania isolada geograficamente, porque ela estava no centro do país. E o fato de ser isolada não permitia a ela um contato direto, um contato comercial direto com capitanias que estavam mais próximas do litoral, ou com a própria capital do país nesse momento. Então Goiás era uma capitania isolada geograficamente, e isso trazia inúmeros problemas de rota comercial, de produção de produtos. E por isso que a transição da mineração para a economia agropecuarista foi uma transição de economia para subsistência. O que é isso, professor? Eles plantavam, o estado de Goiás produzia comida para ser consumido internamente dentro da capitania, e o pouco que sobrava ia para o comércio, ia para as relações comerciais com outras capitanias, ok? Então nosso gabarito aqui, questão 3, só pode ser qual, meu povo? A descoberta do ouro levou à fundação de cidades como Vila Boa, cidade de Goiás, e Meia Ponte. Professor, certíssimo. Meia Ponte? Que cidade é essa? Eu vou dizer para você. Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, a nossa querida Pirenópolis. Foi uma das mais importantes cidades mineradoras do estado de Goiás. Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, nossa querida Pirenópolis, tão conhecida pelas suas cachoeiras, tão conhecida pelo seu histórico cultural, pelo seu valor histórico, seu valor cultural. Uma cidade belíssima, já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, uma cidade belíssima e que foi uma importante cidade mineradora dentro do estado de Goiás. Questão de número 3, marque aí, letra D.
No período imperial, então. No período imperial, nós estamos entre 1822 e 1889. E aí nós temos o período imperial o quê? Governo de Dom Pedro I, a volta de Dom João VI para Portugal, 1821. O primeiro reinado, o período regencial e o período do segundo reinado. Ok? Nesse sentido, Goiás, então, vai também sofrer com alguns processos nacionais que irão acontecer aqui durante o período imperial. Entre eles, dois dos mais importantes: independência do Brasil e proclamação da República. Como que o estado de Goiás se comportou tanto com a independência do Brasil quanto com a proclamação da República? Vamos ver? Goiás apoia a independência do Brasil. Independência do Brasil, que acontece com Dom Pedro de Alcântara, 1822. Ele é aclamado imperador em outubro, né? E aí, então, durante o período do primeiro reinado, nós vamos ter uma estagnação da economia goiana, com o fim do quê? Da mineração. Aí ela vai passar a ser uma economia agro... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Uma economia voltada para a agricultura e pecuária. Uma economia voltada para a agricultura e pecuária, mas com uma estagnação política. A elite mineradora sofre e agora nós vamos passar a ter, vai haver uma transição da elite mineradora para a elite agropecuarista. Crescimento na pecuária e na agricultura de subsistência. Subsistência aqui significa o quê? O que significa isso aqui? Economia de subsistência, pecuária, agricultura de subsistência. Primeiro você produzia para o consumo do mercado interno. Depois o que sobrava, você levava para venda e para comércio com parceiros e capitanias que quisessem comprar o seu produto. Mas uma das dificuldades que Goiás enfrentava, qual era? O isolamento geográfico que prejudicava o seu desenvolvimento, principalmente no que tange ao seu desenvolvimento industrial. Principalmente ao seu desenvolvimento industrial. A Revolução Industrial estava em grande ascensão. Revolução Industrial que foi iniciada com a Inglaterra, com o pioneirismo inglês. Durante esse processo, o processo da primeira e segunda primeiro e segundo império no Brasil, nós estamos na segunda fase da Revolução Industrial com o descobrimento do petróleo. Goiás tinha grandes dificuldades com a industrialização. Goiás tinha grandes dificuldades com a tecnologia. Goiás tinha grandes dificuldades com a construção de ferrovias. E isso prejudicava o comércio, isso prejudicava a agricultura e a pecuária, que agora eram a principal forma de economia do estado de Goiás depois do fim do ciclo da mineração, ok? Então vamos ver como é que cai, vamos ver? Olha só. Não, vamos deixar a questão para depois, olha só. A mudança da capital. Quando que vai acontecer a mudança da capital para Goiânia? Então aqui nós estamos, no período imperial. Depois do período imperial, nós temos o período republicano. Como que vai ser a aceitação do estado de Goiás em relação à proclamação da República? O governador de Goiás nesse momento era Rodrigues Jardim. Ele era um monarquista, ou seja, ele apoiava os ideais da monarquia brasileira e queria que a monarquia se mantivesse. Nesse sentido, obviamente, que a notícia da proclamação da República, que chegou no estado de Goiás 10 dias depois, não foi recebida com muita alegria. Rodrigues Jardins se opôs à proclamação da República por meio da espada do Marechal Deodoro da Fonseca,
mas foi, obviamente, as suas reivindicações não foram atendidas, ele foi retirado do cargo de governador do estado e, obviamente, que após isso o estado passa, então, a aceitar as questões que envolviam a proclamação da República. Mas quem passou a aceitar? Quem? A elite agropecuarista, que era também monarquista, que tinha colocado Rodrigues Jardim lá, mas que diante da força e do poder de Deodoro da Fonseca, não queria perder os seus privilégios. Então, eles se alinham com os ideais republicanos. Eles não se alinharam, a elite agropecuarista não se alinhou com os ideais republicanos, porque eles gostavam dos ideais republicanos. Não, vou me aliar com os ideais republicanos porque eu me amarro na ideia do Deodoro da Fonseca, da gente ter um governo que a gente vota, que a gente participa, que a população participa. Não, o ideal não era esse. Não era isso que eles queriam. Mas diante da força da proclamação da República, eles tiveram que ceder. E aí a elite agropecuarista se alinha. Ela se alinha com os ideais republicanos, e aí vem a queda de Rodrigues Jardim e a aceitação da proclamação da República no estado de Goiás. Então note o seguinte: em relação à independência, Goiás apoia; em relação à República, inicialmente Goiás não apoia, mas depois acaba aderindo de acordo com os interesses políticos da elite agropecuarista, ok? Depois da proclamação da República, aqui já nós estamos no período da Segunda República. Pedro Ludovico Teixeira é o principal nome. Da mudança da capital da cidade de Goiás Velho para Goiânia, ok? Decidida durante o governo de Pedro Ludovico Teixeira, que foi nomeado por quem? Por Getúlio Vargas. Em 1933, a pedra fundamental de Goiânia é lançada. Inclusive, esse dia, 24 de outubro, é feriado no estado de Goiás. Então, Goiânia, o lançamento da sua pedra é em 1933, mas a sua inauguração oficial, a sua apresentação ao povo brasileiro, somente em 1942. A intenção, qual era a intenção de retirar a capital da cidade de Goiás Velho e transferir para Goiânia? Primeiro porque Goiânia seria uma cidade modernizada, ou seja, construída dentro do formato Art Deco, na sua horizontalidade, seus prédios na sua horizontalidade, ok? Então a intenção era modernizar o estado e promover o desenvolvimento do interior do estado, do centro do estado. Então a intenção era modernizar e promover o desenvolvimento. Vila Boa, cidade de Goiás, perde a sua importância política por conta do seu isolamento geográfico. O EG 2009, a transferência da capital de Goiás de Vila Boa para Goiânia, foi promovida por quem? José Bonifácio. Esse aqui é o patrão da independência do Brasil. Errado. Juscelino Kubitschek, Brasília. Bartolomeu Bueno da Silva foi quem descobriu o território goiano. Mas quem faz a transferência da capital de Vila Boa para Goiânia é quem? Pedro Ludovico Teixeira, governador do estado de Goiás durante o governo de Getúlio Vargas. Uma das principais figuras e das figuras mais importantes do estado de Goiás, ok? Primeira República e sua interiorização. Aqui, ó, Goiás permanece rural e agrário, economia de subsistência, obviamente, ok? Poder dominado por oligarquias locais, pequenos grupos, pequenas famílias que foram consolidando o seu nome no cenário da política goiana. Baixo investimento em educação e infraestrutura.
e manutenção das estruturas sociais e também coloniais. Isso durante o período da República. Isso durante o período da proclamação da República. Ou seja, foi aquilo que aconteceu posterior à proclamação da República no Brasil. Então Goiás permanece agrário e rural. Oligarquias começam a tomar conta e nós temos grandes famílias no estado de Goiás que até hoje fazem parte da política goiana. Baixo investimento em educação e infraestrutura, característica do estado, e manutenção das estruturas sociais e coloniais, ok? Então, nesse sentido, foi assim que Goiás se comportou após a proclamação da República. Construção de Brasília e seus efeitos em Goiás, quais foram? Foi inaugurada em 1960, construída por Juscelino Kubitschek, no território goiano. A criação do Distrito Federal desmembrou Goiás do território do Distrito Federal, que é considerado entidade sui generis. O que isso quer dizer? Não existe nenhum território ou estado que se compare ao Distrito Federal. Ele carrega duas características extremamente importantes, características de estado e características municipais, o que faz dele o diferentão dentre todas as federações do Brasil, das 26 federações e do Distrito Federal, sendo Brasília a capital do Brasil. Com isso, Juscelino Kubitschek incentivou com a construção de Brasília e atraiu investimentos, indústrias e acelerou a urbanização na região, principalmente na região do entorno sul de Brasília, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Lusiânia e Novo Gama. Nós temos Formosa, Alvorada do Norte, tem a parte de Palmital de Minas, né? Toda essa região que compreende o que a gente chama hoje de quê? RIDF, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Intensificação da ocupação do Centro-Oeste a partir da construção da nossa querida e amada Brasília. Goiânia, Brasília. Ê, Goiânia! Não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ê, Goiânia! Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Pedro Ludovico Teixeira é o nome, é o cara da construção de Goiânia em 1933. IFG, Técnico Administrativo 2015. A construção de Brasília, inaugurada em 1960, teve impactos significativos em Goiás. Sobre esses impactos, é correto afirmar: enfraqueceu a economia goiana ao retirar sua autonomia política? Erradíssimo. A gente acabou de ver que a construção de Brasília incentivou, atraiu as indústrias, atraiu e criou postos de trabalho e atraiu a urbanização. Errado. Letra B. Estimulou o crescimento urbano e a integração do Centro-Oeste ao restante do país. Letra B, certíssima, nosso gabarito. C, aumentou o isolamento do Estado? Errado. E letra D, reduziu drasticamente a população goiana? Não. A gente viu que houve um incentivo do boom habitacional em Goiânia, em Goiás, no entorno, nas cidades do Goiás, com a construção de Brasília, ok? Na contemporaneidade, para a gente terminar a nossa aula de hoje, como se dá a economia e a sociedade goiana. Agronegócio com destaques para soja, milho, cana-de-açúcar e criação de gado. Crescimento de cidades como Goiânia, capital do estado. Anápolis, bem próximo ali, pertinho, com uma qualidade de vida absurda. Rio Verde e Catalão. Desenvolvimento educacional e tecnológico acontece em grande escala no país, mas precisa de alguns ajustes. No estado de Goiás também não é diferente. Não podemos negar que a educação tem avançado, no entanto, ainda precisa de alguns ajustes em relação às desigualdades sociais. Precisamos da valorização dos professores,
do trabalho dos professores, do respeito aos docentes do nosso querido e amado estado de Goiás. Tem avançado, mas podemos melhorar e melhorar ainda muito mais. Então, atualmente, o desenvolvimento educacional e tecnológico tem acontecido, mas ainda detemos desigualdades sociais e os desafios ambientais em relação ao nosso bioma. Isso aqui nós vamos ver quando nós formos trabalhar geografia. O bioma predominante no estado de Goiás é o nosso querido Cerrado, ok? Última questão da noite para a gente terminar, para você ser feliz, fazer suas anotações, tomar o seu café, jantar, descansar a mente e amanhã preparar para estudar mais, porque a sua aprovação está próxima. Prefeitura de Aparecida de Goiânia, questão recente, 2020. A economia goiana se destaca nacionalmente, especialmente pelo desempenho do, letra A, setor pesqueiro. Mas se tu me marca um negócio desse, bicho, eu broto da terra e puxo teu pé na hora que tu tá fazendo a prova. Errado, meu bebê, a gente não é litoral não. B, setor agropecuário, com forte produção agrícola. Show de bola, chuchu. E pecuária, lindo, sem medo de errar, marca aí. Letra B. Letra C, turismo... Pô, velho, se marcar um trem desse aqui é sacanagem, pô. Turismo de praia, aí não. Exportação de petróleo, também não. Indústria automobilística e construção naval, também não. Gabarito, questão 6, letra B. Meus queridos, com isso nós terminamos a nossa live de hoje sobre história do Goiás. Fizemos um apanhado geral, de forma muito sintética, sobre a história de Goiás. Professor, eu quero um curso completo. Quero um curso completo, né? Quero um curso completo. Ótimo. Compre os cursos da RS Concursos. Lá eu gravei uma matriz detalhe por detalhe sobre história e geografia do Goiás que tá, ó, de arrepiar. E eu já tenho notícias de aprovação, meu querido. Notícias de aprovação. Esse ano é a sua vez. Sua vez. PM Goiás, PC Goiás, Bombeiro Goiás, qualquer concurso do estado de Goiás, com a gente aqui, com a RS Concurso, você vai arrasar, vai gabaritar. Entra lá no nosso site, confira os nossos cursos, confira as nossas promoções. Vem estudar com a gente, porque nós somos a maior empresa de concursos do Brasil que mais aprova. Nós somos o maior curso que mais aprova no estado de Goiás e no Brasil. Então vem com a gente, meu bebê. Vem com a gente, que com toda certeza a sua aprovação aqui é garantida. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações sejam relevantes e pertinentes para a sua aprovação. Então, ó, beijo do gordão. Até a nossa próxima live. Um forte abraço. Bons estudos para você, vai e vença, a vaga é sua. E aqui, na RS Concurso, a sua aprovação é garantida. Ah, e outro detalhe, contar um segredinho aqui para vocês, só pra gente terminar a live, tá? Você que tem um colega aí, um amigo, um parente, né? Que é professor e estuda para concursos na área da educação, vem aí a RS Educacional, viu, meu bebê? Segura essa aí, divulga essa informação, porque nós vamos fazer um lançamento incrível e vamos entregar para você o melhor conteúdo com os melhores professores do Brasil, para você estudar com a gente na RS Educacional e ser aprovado. Então, fica com a gente, bebê. Entra lá no nosso site e confira os nossos cursos. Beijão pra vocês, forte abraço e até a nossa próxima live. Vai e vença, a vaga é sua!